Eu queria, Jobson, mais Samuel, a gente abordar Cristo, né, único, suficiente, Salvador e Senhor. E nós não podemos desassociar o conceito de que ele, para ser Salvador, ele automaticamente tem que ser aceito como Senhor. Por que eu estou tentando abordar isso? Porque as pessoas querem as benéficas de Deus, as pessoas querem as mãos de Deus que abençoam, mas não querem a face de Deus, que de fato é a sua presença. Ou seja, se você perguntar, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Quem é que não quer Jesus? E as perguntas as respostas se dão diante das indagações. Querer ser salvo, todo mundo quer. Agora, submeter ao senhorio de Cristo é que poucos de fato não querem, né? E aí a gente tem que entender que não se pode servir a dois senhores. Ou eu sirvo ao pecado, ou eu sirvo ao senhorio de Cristo. Eu sirvo a minha vontade e a vontade de Cristo. Ou seja, não se pode ter dois senhores, como a gente vai ver. Mas assim, eu queria iniciar com Mateus 14:6, onde Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. Ele só tem uma solução, só tem uma perspectiva, só tem uma fonte única de salvação. E diante do mundo relativista que nós estamos vivendo hoje, isso é complicado, né? Um mundo relativista, a gente vai com um viés absolutista, dizendo que Cristo é absoluto, e aí fere esse discurso que eles chamam o politicamente correto, o discurso em defesa do N viés. Eu queria que a gente abordasse aí, a princípio, Samuel. Cristo, ele é único Salvador, né? E ao mesmo tempo, sendo único, ele é suficiente. Amém. E não abrir mão da suficiência, mesmo que nos chame de radicais, extremistas, por ver só em Cristo a suficiência. Eu queria que você abordasse de forma breve, para a gente já ouvir nosso irmão Jovem diante da suficiência de Cristo diante desse mundo pluralista. Amém. Queridos ouvintes, querido ouvinte, a graça e a paz do Senhor Jesus te sobre a sua vida. É um privilégio estar aqui com o pastor José Maria e o diácono Jobson, trazendo a palavra de Deus em um tema tão relevante da Escritura, que é a suficiência ou a proeminência entre o Senhor Jesus como Salvador e Senhor. Na verdade, pastor, a Bíblia nunca separou Jesus de Salvador e de Senhor. Nunca houve uma separação entre esses dois atributos do Senhor. Se nós formos lá em Atos capítulo 12, como o Senhor, vai dizer que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, para que importa que sejamos salvos. Não há nenhum nome dado entre os homens, diz Pedro, que importa que sejamos salvos. Se a gente já vai em Filipenses capítulo 2, Paulo vai dizer que o nome de Jesus é o nome que Deus o colocou acima de todo o nome, para que todo joelho se dobre, todo língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então perceba que ao nome de Jesus tanto se revela a característica de Salvador, como se revela a característica de Senhor. Em começo de falar sobre a salvação em Cristo, além de João 14:6, o Senhor Jesus Cristo deixa claro em João capítulo 5, que em verdade, ele diz assim: em verdade vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras e que aquele que me enviou não entra em juízo, tem a vida eterna, pois passou da morte para a vida. Então a gente vê que aqui em Jesus Cristo, no nosso Senhor, há a graça e se revela como um único e suficiente Salvador, porque ele foi o único que conseguiu cumprir o padrão da perfeição de Deus e entregar de uma vez por todas e suficiente e eficazmente na cruz do Calvário para perdoar e para pagar todos os nossos pecados. É daí que chama Jesus de Salvador. O próprio nome de Jesus, quando nós vamos na origem hebraica dele, que vem do Josué, o Jesua, Yeshua, né? Que é o Javé salvo, o Javé salvador. Então, o próprio nome de Jesus já dá a característica de Salvador. E o Senhor, a Bíblia vai tratar isso como aquele que criou todas as coisas, mas a gente vai tratar isso um pouco mais à frente. Mas Jesus é Salvador pelo fato dele graciosamente ter cumprido algo que eu e você, querido ouvinte, nunca poderemos pagar. Amém? Eu queria aqui simplesmente complementar, Samuel, assim, a Bíblia em nenhum momento desassocia Jesus de Salvador e Senhor, mas assim, as próprias pessoas querem de fato na sua vã
filosofia, desassociar, querer as benéficas da salvação, porém não quer a responsabilidade que se implica, né? Ou seja, por isso que Jesus, quando diz lá em Mateus 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprende de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, ele disse, eu tomo o jugo, eu tiro o jugo do pecado, mas vocês têm outro jugo. O jugo é a responsabilidade. Para nós do Cariri, nós sertanejos, o jugo é a canga, ou seja, era o símbolo de um escravo, era um símbolo de alguém que estava subordinado. Eu não vou servir a Cristo porque eu não quero a canga. Você já está encangado. Num linguajar bem, não existe neutralidade. Não existe neutralidade, não existe alguém que não seja escravo, seja de A ou de B, ou seja, só existe duas perspectivas. E eu queria que Jobson endosasse esse sentido, porque as pessoas querem achar que eles são independentes. Não, eu não quero o senhorio de Cristo. Você tem o senhorio da carne, do diabo, do mundo. Isso de fato não se pode ter outra opção não ser nesses dois viés. Irmão Jobson. Quero inicialmente cumprimentar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém. Também manifestar a minha alegria de podermos nesta manhã estarmos aqui tratando de um tema, como bem disse o irmão Samuel, extremamente importante e relevante para todo cristão que de fato preza por ter uma fé e uma espiritualidade saudável diante de Deus. Eu gostaria de inicialmente mencionar aqui 2 versículos da palavra de Deus que se encontram na carta de Paulo aos Romanos, em seu capítulo 5. O versículo de número 19 está escrito: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da desobediência de um só muitos se tornarão justos. O versículo de número 10 do mesmo capítulo de Romanos, capítulo 5, diz que porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amados, a princípio nós precisamos compreender que existem condições estabelecidas por Deus para que haja salvação de pecadores. Por mais que um pecador ele almeje, por mais que um pecador se esforce, ele jamais conseguirá satisfazer as exigências que Deus estabelece para a sua salvação. Que exigências seriam essas basicamente? Deus exige que a sua justiça ela seja satisfeita pela obediência da lei. Em segundo lugar, Deus exige que haja o pagamento do preço pelos nossos pecados, né? Cristo é aquele exatamente que cumpre integralmente, de modo satisfatório e perfeito, as exigências do Pai, né? Quando nós observamos esse capítulo 5 e versículo de número 19, nós podemos ver na parte final o texto dizendo que por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ou seja, Cristo foi aquele único capaz de cumprir a lei que nenhum homem por si só, por conta da sua condição de pecador, por natureza, consegue cumprir. Ao mesmo tempo, o versículo de número 10 nos mostra que Jesus também foi aquele através do qual nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados mediante a sua morte. Logo, amados, não há outro meio de salvação a não ser por meio de Cristo Jesus somente. Ele, tão somente ele, rasgou a cédula da nossa dívida e, consequentemente, nos reconciliou com o Senhor nosso Deus. O Jobson, assim, vendo também as exigências, porque a incapacidade do homem, né, cumprir as exigências de Deus. Isso é uma coisa assim, quando você estudar a natureza do homem, por si só o homem está incapaz naturalmente, né? É aquilo que a gente chama dentro da teologia de uma natureza, depravação total do homem, né? Ou seja, o homem assim, eu vou tentar, ele não vai tentar em nada, porque são tentativas que a natureza dele já atende. Nós, o homem, como de forma geral, de forma natural, ele já nasce
inclinado para o pecado, aquilo que a gente chama de pecado original. O que é que cabe ao homem? Reconhecer que ele é pecador, reconhecer que ele é indigno, reconhecer que ele é incapaz e reconhecer em Cristo a suficiência. Só que, infelizmente, o homem está pegando o caminho contrário, né? No lugar de descer, ele está subindo. No lugar de se humilhar, ele está se exaltando. Mais do que nunca, nós vivemos numa sociedade em que as pessoas se auto-vangloriam, que as pessoas se promovem, entendeu? É a chamada culto à personalidade, né? Os ídolos hoje não é ídolo realmente como ídolo de imagem de escultura, no sentido de que a gente vê dentro dos cultos católicos romanos, mas a idolatria do ego, não é? E essa idolatria, onde a essência? Na natureza decaída do homem. É assim, quando a gente vê assim, alguém tentando se justificar, eu sou salvo, eu posso ser salvo com obras, com isso, mas por trás, na verdade, o que impera ali é uma maquiagem, porque a essência dele é uma essência decaída. Por isso que muita gente vê pessoas, fulano de tal era tão bom e ao mesmo tempo ruiu, porque não é que ele nunca deixou, ele sempre foi ruído, só que o que mostrava era a capa, era a aparência. É isso que a religião faz. No lugar de trazer a essência do problema, ele maquia o problema, né? E o homem sempre será incapaz, né? Agora a gente sabe que ele tenta o quê? Maquiar. E aqui o que a gente está tentando desconstruir é que não se leva um problema, é a solução maquiando, mas reconhecendo. Ou seja, o homem é incapaz e sempre será incapaz, né, Jobson? É verdade, pastor, mas infelizmente o homem, em sua arrogância, ele quase sempre não reconhece o quanto ele é insignificante diante de Deus, né? E como o senhor tratava aí das questões que são utilizadas para maquiar, né? O homem sempre recorre de fato a esses artifícios, né? Quando nós analisamos a história, nós podemos ver o quanto as indulgências, né, no passado foram utilizadas como um suposto meio de salvação, como as penitências foram usadas de modo muito consistente. E quando nós olhamos para os dias de hoje, essa realidade parece não ser muito diferente, né? Aqueles que buscam das mais variadas formas chegar à salvação, como se a salvação ela pudesse ser comprada, como se a salvação ela pudesse ser conquistada pelo próprio homem. E não pode. A salvação não é comprada, não é conquistada por nós, mas ela é tão somente um dom gratuito de Deus, um presente que Deus nos oferece através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cabe ao homem tão somente, auxiliado pelo Espírito Santo de Deus, reconhecer o quanto ele não é nada e o quanto Deus é tudo para a sua vida. É verdade. Isso aí, assim, a chamada, a gente chama reedição, né, das indulgências. Você vê hoje, nós completamos 500 anos de reforma protestante e um dos lemas principais era justamente o combate à indulgência. Hoje a gente vê pessoas que se rotulam, né, protestantes, evangélicos, gospel e outros rótulos que tem por aí, né, fazendo a mesma prática que a igreja romana fez e reafirma a indulgência, né? A indulgência é essa que você vê, você encontra isso no âmbito católico romano, a questão da missa, da penitência, enquanto no âmbito do espiritismo, da questão das boas obras, lembrando que o crente deve fazer boas obras, mas não para ser salvo, ele é salvo e por isso deve fazer boas obras. E a gente vê no meio evangélico que as pessoas fazem uma campanha de tal, mas só recebe o dinheiro, a vitória se o dinheiro estiver junto, né? Hoje a barganha é o comércio da fé. Isso é terrível. E o problema é que nós somos rotulados de tudo dentro de um só bojo e farinha de um saco só. E aí você, ouvinte, tem que ver à luz da Escritura e diferenciar o joio do trigo. Está todo misturado, mas ao mesmo tempo você tem que fazer uma triagem e ver que existem pessoas que têm compromisso com o Evangelho e que têm Jesus como seu Senhor, único, suficiente Salvador. Eu queria rapidinho aqui abordar com vocês também acerca específico do senhorio de Cristo, né? Nós não podemos nos associar de forma alguma, mas alguém lá pode estar nos ouvindo e ter essa percepção, né? Eu quero Cristo como meu Senhor, mas ninguém manda em mim, né? E aí se de fato ele tem essa perspectiva, tem que ser desconstruída hoje, à luz da Escritura Sagrada. E o Senhor, é claro,
meu ouvinte, boas novas. Você que está aqui conosco, Mateus capítulo de número 6, verso 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar a outro, ou devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, né? E aí eu queria que Samuel iniciasse aqui vendo essa questão aí desse senhorio de Cristo. Amém. Agora, nesse segundo momento, vamos fazer a transição entre o Salvador, a salvação em Cristo e o senhorio de Cristo. São tantas informações preciosas, querido ouvinte, que nós precisamos dizer aqui, mas eu queria tratar com vocês o que é que a Bíblia fala sobre o senhorio de Cristo. Como é que a Bíblia revela isso? Se a gente vai lá em Romanos 11:36, quando fala que porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A gente vai também em João capítulo 1, que todas as coisas foram feitas por meio dele, nada do que foi feito por ele se fez, nada que foi feito sem ele se fez. A gente vai também no livro de Colossenses, quando Paulo fala que tudo foi criado por ele e para ele. A gente vê que o Senhor Jesus Cristo, ele é proeminente, ele é suficiente e ele é o criador de todas as coisas. E além do mais, ele criou e para ele foram criadas todas as coisas. Então a gente vê aqui que Jesus Cristo, ele é o Senhor de toda a criação, dos que creem e dos que não creem. A diferença está na questão da submissão. Quando a gente cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, é um ato de admitirmos como criaturas que não merecemos, que não esse presente, essa salvação tão graciosa, e nos rendemos ao senhorio, à vontade da qual a Bíblia fala que é boa, perfeita e agradável, a vontade do Filho de Deus. É isso que a Bíblia nos fala sobre o senhorio de Cristo. É isso que fala sobre a questão de que o ser humano ele não é neutro, como bem dissemos aqui, como o pastor bem disse. Ou você é servo das riquezas, de você mesmo, do pecado. Agora, em detalhe que o pecado, ele não fala que ele é pecado. Ele maqueia. Então a pessoa, não, eu sou neutro, eu sirvo a mim mesmo. Mas ele também não diz que é Senhor, né? Não diz que é Senhor. Ele simplesmente diz que está para servir, mas ao mesmo tempo está para escravizar. É como um exemplo, você chega diante de uma pessoa, pai, por que você fuma? Não, eu fumo porque eu quero, eu bebo porque eu quero. Ele não fuma porque na verdade gosta de fumar. Ele ao mesmo tempo ele se envereda naquele fumo, mas é uma teia que ele disse, vou voltar. É como a questão da droga. A droga, a gente sempre vê isso. A droga, o mundo da criminalidade, da prostituição, eu vou entrar. Entrar é muito fácil. Agora sair é como a chamada, como é que diz? Um bico de uma flecha. É muito fácil de entrar. Agora, para sair é o contrário. É o oposto e aí danifica muito. E aí, justamente, o ser humano é ludibriado achando ele que está no comando, que está no controle. E é justamente isso que a gente vê uma sociedade como hoje altamente ansiosa, porque mais de que nunca a gente tem tudo e ao mesmo tempo que não tem nada. Mas a gente tem o tempo mesmo, é uma das coisas mais precárias para a gente administrar. Mas a gente nunca teve tanto conforto como temos hoje, só que a gente acha que a gente está no comando. E quando a gente se dá conta que a gente está no comando, a gente pira. Aí entra aí em como é que dizem, em parafuso, né? Ansiedade, mas assim, mas o que é que a gente tem que entender? Cristo é Senhor. Exato. Né? E aí, se ele é Senhor, tem que fazer o quê? Descansar no meio do vendaval. Você aí que está do outro lado, achando, incurável, certo? É incurável para mim, para ti, para Samuel, para Jovem, para Rodolfo, para qualquer um. Agora lembra de uma coisa, ele é Senhor. Não tem um pedaço desse universo, que Cristo do macro ao micro, do grande ao pequeno, que ele não comande. Exatamente. Ele é Senhor. Agora só que eu tenho que entender que ele é Senhor por completo. Exatamente. E aí, ele não pode ser Senhor pela metade. Para terminar o raciocínio, como a gente falou que o ser humano é neutro, não é neutro na verdade, perdão, ouvinte. O ser humano não é neutro, ele nasce do fruto. Tanto é que ali usa dois representantes, como Jobs bem leu aqui no capítulo 5 de Romanos. Ou você é servo de Adão, que vem o pecado, vem Satanás, vem o mundo, ou você é servo de Cristo. E eu digo a você, querido ouvinte, você que está ouvindo essa mensagem, não há coisa mais importante, mais alegre e que haja mais liberdade, pastor José Maria, do que ser servo de Jesus Cristo. Parece um paradoxo, meu querido, mas não é. A verdadeira liberdade, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria está no ato de se dobrar
aos pés daquele que tem o domínio, tem o poder, tem a autoridade sobre tudo. Diz que Deus deu autoridade no céu, na terra e debaixo da terra também. Então, aos pés de Jesus Cristo é o melhor lugar para se estar. Se entregue ao Senhor. Eu faço o convite agora, pastor José Maria. Estamos terminando aqui, meu querido ouvinte. Entregue-se ao senhorio de Cristo. Isso é uma questão aqui interessante, assim. Você disse, é a ideia do homem se entregar, né? E de fato ele tem que se entregar. Se ele não se entregar hoje na condição de reconhecer o senhorio, um dia ele vai se entregar, agora vai ser tarde. Porque a Bíblia diz o quê? Que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Exato. E aí o que é que a gente está dizendo? Você, olha, hoje você tem uma opção de reconhecer esse senhorio. De forma que vai produzir em você a salvação, Cristo como Salvador e suficiente. Agora, esse amanhã pode ser tarde e você vai se dobrar. Agora que vai resultar em condenação. E alguém pode dizer, não, mas aí é uma questão que ninguém nunca foi lá, que foi lá e nunca voltou. Aí você que se responsabiliza por seus atos. O que nós estamos dizendo aqui à luz da Escritura é que você tem que reconhecer o senhorio de Cristo hoje. Porque amanhã esse senhorio, na verdade, pode, como é que eu posso dizer assim, você vai ter que reconhecer. Em cima nos céus, embaixo na terra, na própria terra. Só que aí o que acontece? Cristo não virá, na verdade, como advogado, mas virá como juiz para condenar aqueles que não reconheceram a sua supremacia, a sua soberania, o seu senhorio. É isso que a gente está tendo. O sêmen do Evangelho, a mensagem central do Evangelho é isso. Nós somos servos inúteis, incapazes, pecadores indignos, mas Cristo é suficiente, Senhor das nossas vidas. Ainda temos alguns minutos enquanto o Marivaldo está se organizando aí no Cariri em Ação, mas eu queria frisar rapidinho aqui, Jobson, só para você complementar aqui, em 1 Coríntios capítulo 6, Jobson, onde diz o verso número 19, a parte B, o que não sois de vós mesmo, né? Você vê que ele diz assim, não sois de vós mesmo, a gente acha que é dono da gente mesmo. E eu queria que você, em breves palavras, dissesse ao ouvinte que de fato ele não é dono de si mesmo, né? Mas entenda que ele tem um dono, e o dono ele tem que reconhecer que é Cristo o seu único Senhor de sua vida. Diante da sua fala, pastor, nesses momentos finais, eu quero tão somente orientar, aconselhar você que ainda não teve um encontro com Cristo como Salvador da sua alma, como Senhor de sua vida, que você pare de ser Senhor de si mesmo. Pare de construir a sua caminhada sobre um castelo de areia, porque mais cedo ou mais tarde esse castelo de areia vai desmoronar. Nós não sabemos por quanto tempo estaremos aqui, nós não sabemos ao certo a respeito do retorno de Cristo para cumprir o seu papel de juiz sobre todas as nações. Mas cabe a cada um de nós urgentemente nos colocarmos diante de Cristo e reconhecermos Ele como nosso Salvador e como nosso Senhor para todo sempre. Amém. E esse reconhecimento hoje, né? Não negligenciar as oportunidades. Deus abençoe.